Irmãos, para quem não me conhece, me chamo Francis Costa, sou natural de Cachoeira do Sul, já estou nesse caminhar com o Senhor Jesus Cristo entre ladeiras e montanhas há uns 23 para 24 anos, comecei novinho na terra, com 20 para 21 anos, e pela graça e misericórdia do Senhor, como dizia Paulo, sou o que sou, e todos nós aqui temos um propósito no corpo de Cristo. O Senhor nunca criou algo sem propósito. Deus é o Criador e nós somos filhos do Criador. A palavra diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Amém? Se nós somos herdeiros de um padeiro, nós vamos herdar uma padaria, correto? Se nós somos herdeiros de um marceneiro, herdaremos uma marcenaria. Mas os irmãos já pararam para refletir o que é ser herdeiro do Criador do universo? O que herdaremos? Só o céu. O Senhor só criou o céu. Eis que crio novos céus e nova terra, diz o Senhor, onde habita a justiça, porque o primeiro céu e a primeira terra foram contaminados, primeiramente no céu, pela rebelião de um certo querubim, da guarda ungida, que se achava perfeito em todos os seus caminhos. E depois na terra, quando esse mesmo querubim, na forma de uma serpente, injetou dentro de nós uma coisa chamada conhecimento do bem e do mal. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, ou seja, o homem se tornou um ser que julga, um ser que determina, que escolhe, que decide seus próprios caminhos. Mas o que diz o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, versículo 6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por intermédio de mim. Algum de nós aqui pediu para nascer. Ou somos fruto do amor de um pai e de uma mãe, ou de qualquer outra circunstância, seja ela aos meus olhos, conhecedor do bem e do mal, algo bom ou algo ruim. Todos nós aqui não pedimos para estar aqui. E digo mais, alguém de vocês ou de mim pediu para nascer pecador? Nós herdamos isso de Adão e Eva, correto? Deus é justo. O que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por nós? Pagou uma dívida de sangue. Porque aquele que não tinha pecados, ele se fez pecado por nós, para que nós, pecadores, pudéssemos ser santificados pelo poder de Deus e o Espírito Santo. Agora eu pergunto para os irmãos, se nós somos herdeiros de Deus, herdeiros do Criador do universo, e se o universo observável tem apenas 5% daquilo que foi capacitado pela nossa ciência, pela nossa tecnologia. Ou seja, tem 95% encoberto. Se vocês olharem na internet, pesquisarem pelo Google, nossos oceanos, nossos mares, só foi descoberto de 5 a 7%, ou seja, temos de 93% a 95% de algo oculto lá dentro, e tudo isso o Senhor conhece como e nós herdaremos o quê? Tudo. Porque aprove a Deus nos fazer a sua imagem conforme a sua semelhança. Mas um ser que não aceitou se dobrar à criatura, ao ser de barro, sendo ele criatura também. Porque se vocês abrirem Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, vocês vão ver que os anjos são criados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se alguma pessoa acha que um anjo é maior do que nós, eu peço que repense. Porque se Deus criou os anjos, e Deus sendo onisciente já sabia que aquele querubim ia se rebelar, e também sabia que nós comeríamos daquela árvore, e mesmo assim Ele nos deu a liberdade de escolha, como hoje temos a liberdade de escolha de estarmos aqui, será que Deus errou? Ou será que nós é que não entendemos? E por que não conseguimos entender? Vamos abrir em João 3 para entender o porquê que nós não conseguimos entender. Eu quero apresentar para os irmãos, a maioria já deve conhecer, alguns talvez nem tanto, um homem chamado Nicodemos, maioral entre os fariseus, instrutor, professor
mestre, guia de cegos, luz daqueles que andavam em trevas, um homem sábio nas sagradas escrituras. E esse homem, ele vai até a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele diz exatamente estas palavras no versículo 2. Todos encontraram? Amém. Nicodemos veio de noite a Jesus e disse-lhe: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque não existe nenhum homem que pode fazer os milagres que tu faz, se Deus não estiver com ele. Veja que esse homem sábio, esse homem que era guia, exemplo, professor, não aluno, professor. Esse homem foi até o carpinteiro, o Nazareno, e disse: é impossível que alguém faça os milagres que tu faz, se Deus não for com ele. E esse homem queria respostas de Jesus. E o Senhor Jesus queria dar a ele respostas, mas tinha uma coisa que impedia Nicodemos de compreender os mistérios de Deus. E que nos impede de ver o que Deus está fazendo na nossa vida, na igreja e em todo o universo. Olha o que o Senhor Jesus responde para ele. Versículo 3. Na verdade, eu te digo, Nicodemos, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí eu pergunto para os irmãos, por que vocês acham que o Senhor Jesus falou isso para Nicodemos? Por que Jesus não foi objetivo, claro e direto com Nicodemos? Porque Nicodemos chegou diante do Senhor Jesus Cristo cheio de letra. Cheio de conceitos, tradições, razões, preconceitos, julgamentos. Vivia de uma aparência, porque era importante para um fariseu ser bem reconhecido como um homem de Deus. Como muitos de nós, muitas vezes, estamos querendo mostrar. Como uma criança mostra para o pai: olha, pai, eu sei caminhar. Olha, pai, eu já sei andar de bicicleta. Olha, pai, eu já tirei as rodinhas da bicicleta. Nós não somos muitas vezes assim com Deus. Nós queremos mostrar para Deus o nosso amor, a nossa devoção, e Deus se agrada de nós. Qual é o pai que, vendo seu filho aprender a caminhar, a dizer as primeiras palavras, não vai se orgulhar de seus filhos? Não vai ficar feliz? E assim Deus olha para nós e diz: querido filho meu, você está começando a amadurecer espiritualmente. Mas o que a gente deve de avançarmos nessa realidade espiritual, senão aquilo que está insertado em nós, chamado fruto do conhecimento do certo e do errado? Então Nicodemos, cheio desse fruto, vai diante de um homem que não havia estudado dentro do Sinédrio, não tinha sido instruído por um fariseu, por um escriba, mas era um filho de um carpinteiro, totalmente desconhecido, e diz: eu sei que tu vem de Deus, mas eu quero entender o que tu fazes aqui. E Jesus diz para ele: se você não formatar o seu HD, se você não formatar o seu Android, se você não se libertar e botar na cruz toda a tua razão, todo o teu conceito, tudo aquilo que você acha que é bom ou mal, você não vai entender o que eu estou fazendo. Tanto é fato que os próprios discípulos, quando Jesus avisou por diversas vezes: o Filho do Homem será entregue, morrerá e ressuscitará ao terceiro dia. Jesus não falou isso diversas vezes para os discípulos? Os discípulos entendiam? Não, né? Quando o Senhor Jesus estava na cruz, todos o abandonaram, com exceção de João e Maria, que estavam ali próximos a ele. Tanto que Jesus olha para João e diz: eis aí tua mãe. Olha para Maria e diz: eis aí tu. Porque naquele momento não era mais o Senhor Jesus, mas eram os nossos pecados sendo esmagados, como se esmaga uma azeitona, como se esmaga uma uva, para que exalasse algo precioso que traria expiação para essa terra e nos libertasse do maior inimigo que nós temos. Um certo filósofo disse: eis que encontrei o meu arqui-inimigo, e o meu arqui-inimigo sou eu próprio. A carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são inimigos entre si. Dentro de nós existe uma vida santa, perfeita, sem mancha, mácula ou ruga, amalgamada, unificada, casada matrimonialmente com o nosso espírito humano. Para quem não sabe, nós somos formados de espírito, alma e corpo, amém? Todos sabem disso?
E o nosso espírito humano, consciência, intuição, comunhão, ele recebeu um novo marido, porque antes ele estava escravizado pelos desejos e vontades da carne. Quando nós não tínhamos Deus no nosso coração, por graça e misericórdia do Senhor, nós nascemos num país, Brasil, de matriz cristã. Não matarás, não está na nossa legislação. Não adulterarás, não roubarás, não é crime. Está lá, escrito há 3.500 anos atrás por Moisés. Nós estamos num país, nascemos num país de matriz cristã. E isso manteve-nos na linha até aceitarmos o Senhor. Se nós tivéssemos nascido num país de cultura muçulmana, já pararam para refletir? Olha o amor e misericórdia do Senhor desde o nosso nascimento. Quando um muçulmano diz, eu aceitei Jesus Cristo, naquele exato momento ele decretou sobre a sua própria cabeça a sentença de morte. Porque no Alcorão, quem renega a religião deve ser morto. Vocês sabiam disso? Mas nós nascemos diante de um país, diante de uma região onde tivemos a oportunidade desde o nosso nascimento, de certa forma, mesmo que na ingenuidade, para não falar a palavra ignorância, de nossos pais e mães, nós fomos criados numa base de educação cristã. Antigamente na escola tinha aula de religião. Quem lembra? Hoje não pode mais. Porque existe um sistema governando o mundo. Esse sistema já está julgado, ainda não está condenado. Será condenado quando ele voltar. Foi falado por 2 vezes aqui. Que ele vai voltar e que a nossa pátria não é deste mundo, correto? Como é que o Senhor vai julgar a terra se os seus filhos preciosos e amados amam mais essa terra do que a nova terra que ele quer trazer para a Nova Jerusalém? Nós vamos se queimar. É por isso que eu não consigo chegar no sobrenatural de Deus. Enquanto eu estava em espírito de intercessão aqui pelos irmãos, eu clamava e dizia, Senhor, derrama, faz um milagre, estende a tua mão sobre nós. Mas aí o Senhor me trazia aquela palavra onde diz que o Senhor Jesus não conseguiu fazer muitos milagres na sua terra natal, porque sabiam quem era ele, da onde ele nasceu. Não é este o filho do carpinteiro, não é Maria sua mãe, não conhecemos seus irmãos, Simão, Tiago, Judas e também suas irmãs. E ele não pôde fazer muitos milagres por causa da incredulidade daquele povo. E por que aquele povo não cria nele? Porque um profeta não tem honra entre suas famílias. Já perceberam isso? A gente consegue converter um estranho na rua, mas um parente não. Já perceberam isso? Porque para os nossos parentes, que são igual Nicodemos, eles não renovaram a mente. Como foi falado pelo irmão Ismael aqui em Romanos 12:2. Se eu não renovar minha mente, eu não toco o sobrenatural. Eu tenho vislumbres pela graça e misericórdia do Senhor, porque o Senhor ele me faz avançar, ou na submissão, ou no fogo. Vocês já perceberam isso? Quando o Senhor dá uma liberdadezinha para nós, uma prosperidade, seja natural, seja de paz no lar, seja de paz no trabalho, o que a gente faz? A gente perde tempo com o Instagram, a gente perde tempo com tanta coisa no futebol, mas não tem tempo para a palavra. Quem aqui, e não precisam levantar a mão, porque Deus conhece o coração de cada um, quem aqui todo santo dia busca comer um pouquinho da palavra? E quem está faltando nesse alimento? Porque, irmãos, para alimentar o meu espírito humano, só existe uma forma de eu conseguir fazer isso, que é através da consagração. Leitura bíblica, oração, louvor, tudo que tem contato com a palavra pura de Deus me edifica. Agora, uma vez a minha esposa leu para mim sobre os 2 lobos. Um lobo era mau e um lobo era bom. E eles estavam em guerra entre si. E qual lobo venceu? Aquele que foi mais alimentado. Para alimentar meu corpo físico, eu faço de 3 a 5 refeições por dia. Para alimentar a minha alma, que é mente, vontade, emoções, eu estudo, eu faço uma faculdade, eu faço um curso técnico, eu leio livros, eu adquiro cultura. Amém? Mas para alimentar o meu espírito só tem uma forma. Jesus disse, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Amém? Jesus não é a palavra. Quem se alimenta da palavra vive por Cristo. Mas o que diz Tiago 1:22? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvidores, porque senão vocês vão estar enganando quem? A liderança da igreja? O parente? O vizinho? O amigo? Não. Nós estaremos enganando a nós mesmos. E é aí que o astuto inimigo,
chamado Satanás, nos rouba, nos engana, nos ilude. Quando a gente passa por uma tribulação, Deus não me ama, Deus não está ouvindo minha oração. Mas eu quero fazer uma pergunta para os irmãos. Jó era um homem fiel e temente a Deus? Sim ou não? Sim. Jó sofreu. Que incoerente, né? Parece errado. Porque dentro de mim é errado. Porque uma serpente me enganou. Mas por que Jó sofreu? Porque Jó era um religioso. Ele fazia expiação e holocausto pelos pecados dos seus filhos, que nem ele sabia se tinham pecado ou não, mas por via das dúvidas, está ali, né? Religião. O que vão pensar de mim se eu não for no culto? O que a liderança vai pensar se eu não participar das reuniões? E é tão tremendo, porque a gente gosta de dia onde a gente é celebridade. A gente não gosta de um dia que a gente é banco de reserva. Quando a gente vai ser convidado para um joguinho de futebol, eu não sou bom de futebol, mas eu gosto da bicicleta. E também não sou isso tudo, não, é só grau, tá? Mas brincadeiras à parte, meus irmãos. Quem joga futebol aqui sabe. Quem é que vai querer participar de uma partida de futebol onde sabe que tu vai ficar o tempo todo no banco de reserva? Talvez jogue 10 minutos, sim. A gente não vai, não é verdade? Agora, diz que tu vai ser o titular para ver. Você vai, paga até para ir, né? Porque é isso que a gente quer. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe quem é essa pessoa, esse ser, essa natureza que quer ser reconhecida? Não somos nós. É aquele que foi rejeitado nos céus e agora usa a gente de fantoche para roubar a glória na terra. E é ele que tem que morrer. O último inimigo a ser vencido é a morte. Eu sou formado de espírito, alma e corpo, correto? Qual dos três é mortal? Qual dos três foi contaminado pelo pecado? Porque a palavra diz, o pecado habita na carne. A serpente se alimenta do pó da terra, do que eu sou formado? Por isso que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu posso conhecer uma Bíblia de capa a capa. Mas como foi lido aqui, se eu não tiver amor? E como é que eu vou adquirir amor se é uma faculdade do Espírito, é um fruto do Espírito? Comendo e vivendo. Comendo e expressando. Comendo e tomando a minha cruz. Como Paulo disse, eu decidi nada saber entre vocês. Irmãos, o que divide e esquarteja o corpo de Cristo? O que nos faz virarmos as mais variadas doutrinas, placas denominacionais, rituais, cerimônias? Um gostam de gritar mais, outros gostam de orar em línguas, outros gostam de ficar quietinho no canto deles. O que nos faz vivermos divididos, senão o fruto do conhecimento do bem e do mal? O Ricardo acha que o culto tem que ser no sábado, mas eu acho que tem que ser no domingo. Pronto, já vamos abrir 2 igrejas. Né? Eu não concordei com ele. Mas a gente pegou, dobrou o joelho, jejuou e orou e se reuniu com os anciãos da igreja, os mais antigos, aqueles que ajudaram no início desse caminhar, para a gente fazer um concílio e dizer, Senhor, eu não sei se é Matias, eu não sei quem é que nós vamos botar no lugar de Judas Iscariotes, mas tu sabes, Senhor, e lançaram a sorte. Porque não foi uma decisão monocrática ou oligarca de Pedro, Tiago e João, mas foi uma unanimidade entre apóstolos. A decisão não é tomada de forma individual. A decisão é tomada de forma coletiva. É por isso que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro, onde 2 ou mais, eu estarei junto. Nunca é um. Não convém que o homem esteja só. Farei para ele auxiliadora. Nós não somos cooperadores do corpo de Cristo? Membros uns dos outros, não devemos nos auxiliar uns aos outros? O cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Mas agora, se só o irmão Francis prega, quando é que eu vou dar chance do irmão Ricardo se destacar? Mas a ideia não é se destacar. Irmãos, quem foi mais importante na cura daquele homem coxo na porta do templo, quando o Pedro orou por ele? Eu entreguei a rapadura. Foi João ou foi Pedro? Porque enquanto Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo, te levanta e anda. O que João estava fazendo? Olhando abismado? Milagre? Não. Pai, eu não sei o que tu vai fazer aqui, Senhor. Mas não permita que o teu santo nome, o nome de teu Filho Jesus Cristo, seja difamado. E que a gente não te envergonhe, Senhor. Mas levanta a tua mão sobre a vida de teu servo Pedro, meu irmão em Cristo Jesus,
e faz o milagre acontecer. O intercessor era João. E se vocês pegarem todo o livro de Atos dos Apóstolos, vocês vão ver que não tem um único momento onde diz que João falou algo. Vocês já perceberam isso? Ah, mas João não era importante? Mateus não é citado em Atos? Será que eles não eram importantes? Ou será que o Senhor ele tinha um propósito de talvez essa noite nos confrontar e mostrar que as nossas razões é que nos impedem de viver uma unidade verdadeira? Vocês já pararam para pensar nisso? Como é que um marido e uma mulher vão ser felizes até que a morte os separe, mas nós temos a vida eterna, então coitado dos maridos e das esposas, vocês estão lascados, vão viver eternamente juntos. Claro que no tempo da terra, né, depois seremos, como diz a Escritura, como anjos. Não casam-se nem se dão em casamento, mas é outro propósito. O Senhor disse, ide, crescei-vos e multiplicai, então há propósito no matrimônio. Matrimônio não é para suprir carência afetiva nem lascívia, viu, irmãos? Matrimônio é para vivermos em unidade e aprendermos o que é ser corpo de Cristo. Eu não gosto de lavar louça, mas se eu não lavar, eu apanho. Porque eu tenho que me humilhar por amor a ela. Porque quando eu amo, eu não preciso me preocupar com humilhação, porque não é humilhante, é amor. Quando Judas Iscariotes se levantou e se retirou da Santa Ceia e foi em direção aos fariseus para vender Jesus por 30 moedas de prata, o acordo já havia sido selado. O que Jesus disse quando se levantou? Agora foi glorificado o Filho do Homem. Para aí, o cara ia para a cruz, ia morrer, ia ser espancado, ia ser humilhado. E ele disse que vai ser glorificado. Tem coisa errada, hein? Você já parou para pensar nisso? Quando os discípulos eram açoitados pelo nome de Jesus, eles saíam em liberdade, com as costas ardendo, glorificando o nome de Deus por terem sofrido pelo nome de Cristo. Hoje o crente, se eu fazer uma palavra de ofensa para um irmão, deu. Nunca mais olha na minha cara. Não é assim que a gente vive? Porque a gente é cheio de árvore de serpente. Se a gente fosse cheio da árvore da vida, Pai, perdoa, não sabe o que fala. E não seria hipocrisia, seria sincero. Porque quem dentro de nós aqui está sem pecado? Quem de nós está sem pecado? Todos pecamos? Então todos carecemos da misericórdia do Senhor. Como podes tu reparar no cisco do olho do teu irmão, se não percebeu que tem uma trave no teu? E hipócrita primeiro tira a trave. Ou seja, como é que eu vou pedir para o irmão ter amor se eu não amo? Como é que eu vou pedir para o irmão ser fiel se eu sou infiel? Um tempo atrás eu achava que ser infiel era trair esposa. Mas no momento em que eu digo que eu amo Jesus e eu maltrato meu irmão, eu faço acepção de pessoas, eu estou sendo infiel. E a palavra diz que o Senhor vem casar com uma virgem pura, santa, sem mácula, não com uma prostituta. Que ora está com Cristo, ora está com Satanás, ora está com Cristo, ora está com a carne, ora está com Cristo, ora está com o mundo. O que disse Tiago? Não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque quem ama o mundo se torna inimigo do Senhor. É? Vamos abrir em Tiago, capítulo 4. Irmãos, eu quero... O irmão Ricardo me perguntou hoje, que título será que a gente dá? Eu digo, irmão, eu não preparei nada. E Deus conhece meu coração, eu não sou louco de mentir, porque o mentiroso procede do diabo. Ele é o pai da mentira. Então quem mentir não entra no reino, correto? Correto. O meu chefe me ligou às 5 da tarde, eu já terminei o serviço. O que tu está fazendo? Estou terminando. É mentira ou não é? Quem de nós nunca fez? Mas é por uma boa causa? Árvore do bem. Sofro o dano. Seja crucificado. Pare de se preocupar com a opinião de homens. Você tem um rei que quer voltar e que quer te arrebatar e que quer te levar para uma glória, para as bodas do Cordeiro, governo milenário e, por último, Nova Jerusalém, que vai te colocar para sentar em tronos, julgarão os anjos. Mas como é que eu vou ser capaz de julgar qualquer coisa ou qualquer pessoa com essa natureza e essa razão dentro de mim? Eu vou ser justo? Nós somos herdeiros de Deus, correto? Deus é o Todo-Poderoso ou não é? Se Deus me desse uma fração do seu poder, quantas pessoas eu mataria no trânsito? Quantas pessoas eu lançaria no lago de fogo? Quantas pessoas eu amaldiçoaria? Já pensaram nisso? Deus pode me dar poder ou não? Sim.
Tem certeza? Não vai matar ninguém? Quando tu briga com a mãe, com a irmã, quando tu briga com aquela pessoa que te ofendeu, morre! Pum! Deus quer nos dar poder, mas nós não temos capacidade de administrar. Porque dentro de nós existe uma natureza que primeiro precisa ser crucificada. Porque Jesus disse, quer vir após mim? Quero, Senhor. Tome sua cruz. Negue-se a si mesmo. O que é negar a mim mesmo? Decidi nada saber. A obra do Espírito. É evidente que eu não vou ficar inerte. As águas estão se movendo. Agora, eu decido se eu vou nadar a favor da correnteza de Cristo ou a favor da correnteza do mundo. Tiago capítulo 4, nossa. Todos acharam? Versículo em diante? Tiago 4 do em diante. Na minha escritura diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vocês? Porventura não vem disto? Das concupiscências que guerreiam dentro de vossa carne? Vocês cobiçam e não têm nada. Vocês matam, lembrando, todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. Vocês matam e desejam e não podem ter. Combatem e fazem guerras e não possuem nada. E não possuem porque não pedem. Pedem, mas não recebem, porque vocês pedem mal para consumirdes em vossos deleites. Aí ele vem com aquela paulada que me dói sempre que eu leio. Adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo torna-se um inimigo de Deus. Ou pensais vós que a Escritura diz em vão, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá mais graça, pelo que diz, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Todo aquele que a si mesmo se exaltar, será abatido. Todo aquele que a si mesmo se abater, não é o outro vir me abater, é eu me humilhar. Aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se vocês lerem Lamentações de Jeremias, tem uma hora que ele diz: cubra-se de pó, se humilhe, faça jejum, seja espancado, deixe os afligir, o Senhor não vai rejeitar você. Olha o que João passou, amados, para conseguir chegar lá no final do capítulo 40, lá no início do capítulo 42, no final do livro de João, diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Quantos estão aqui hoje? Eu conheço a Deus de ouvir falar. Quantos têm experiências sobrenaturais com Deus, milagres, visões, realidade invisível com o Senhor? Quem aqui pode dizer sem medo de errar, não precisa falar para mim, o Senhor conhece os corações, eu sei discernir quando é o Espírito Santo falando e quando é a minha imaginação? Será que já chegamos nessa maturidade do Espírito? Porque se já chegamos, os frutos acompanharão os ramos. Toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Vocês acham que Deus não quer lançar fogo sobre essa terra para julgar o príncipe desse mundo de forma definitiva? Julgado ele já está, condenado. Para que o Senhor possa purificar essa terra, porque tudo se purifica por fogo. O ouro refinado pelo fogo é muito mais valioso. E por que tem que ser purificado por fogo? Para que as impurezas saiam. O que diz a Escritura? Se o que alguém edifica sobre o fundamento que é Cristo é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, pelo palho, a obra vai ser provada pelo fogo. Está escrito, né? Então, irmãos, se eu estou em Cristo, por que eu tenho tanto medo do fogo? Eu devia glorificar o nome do Senhor quando o fogo vem, porque eu estou sendo provado para ser aprovado para ir para as bodas. Mas o que o crente faz? Oh, Deus não me ama. Ah, o Senhor. Né? Não é assim que a gente age? Ou é só eu? Eu muitas vezes murmuro. Mas por que o povo ficou morto no deserto e não entrou em Canaã? De 600 mil homens, se não me falha a memória, fora mulheres e crianças de 20 anos mais, que saíram do Egito. Quantos entraram em Canaã? 600 mil. Quantos entraram? 2. Josué e Caleb. Embora muitos sejam chamados, quantos são escolhidos? Poucos. Muitos primeiros serão últimos, muitos últimos serão primeiros. O irmão Ricardo falou para nós aqui na entrada. Os trabalhadores na vinha, uns começaram de manhã, outros ao meio-dia, outros no final da tarde. Algum deles recebeu mais que o outro? Ou todos receberam o mesmo denário?
Pois é, mas os que começaram de manhã cedo não ficaram com ciúmes, com raiva e com inveja, porque os outros tinham trabalhado só uma horinha e ganharam a mesma coisa? Conhecimento do bem e do mal. Está entendendo por que a gente não vê o milagre de Deus? Está entendendo por que a igreja não consegue se tornar a igreja gloriosa, onde o Senhor estende a mão e o milagre acontece, o paralítico anda, o cego enxerga, o enfermo é curado? Como é que o Senhor vai derramar glória se a gente não tem ainda uma vida crucificada? Se o Francis hoje levanta um paralítico da cadeira, amanhã tem fila lá em Bento. E aí, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir uma clínica, que nem eu queria, o irmão, por fé, estou profetizando, o Marlon Santos aí. Vou abrir uma clínica e vou fazer milagre. Como se eu fosse o dono da unção. Quem é que cura o paralítico? É eu ou Jesus? Então não importa se é o Francis, se é o Ricardo, se é o Douglas, se é o Luiz, importa que a obra seja feita. Por que eu quero estar aqui com o microfone na mão? Eu não quero. Mas se hoje eu estou aqui, é para amanhã onde você está também. Mas a ideia não é só ficar no microfone, porque o reino dos céus e o reino de Deus não é constituído de gogó, ele é constituído de espírito e de poder. Falar até papagaio fala. Pregar, Satanás prega com uma maestria que você se assusta. É só olhar como é que está o mundo cristão hoje, que nem é mais cristão, é gospel. Mudou o nome. O mundo gospel. Hoje tem título, prêmio por melhor cantor, por melhor pregador. Prêmio. Como se o cantor e o pregador não fossem ambos apenas lavradores na vinha. Quem é o dono da vinha? Não é o Senhor. Então, para que eu quero título nessa terra? Eu vou virar Saul agora? Davi esperou com paciência 15 anos, já ungido pelo Chico de Carneiro de Samuel. E ainda se humilhou tocando harpa para Saul. E Saul ainda tentou pregar 2 vezes na parede. Na caverna de Adulão, Saul estava com a faca na garganta. E o que o coração de Davi fez? Tremeu. Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor. Ah, mas era um apóstata. Não me interessa. Eu não sou juiz. Eu sou servo. Vocês já viram o servo mandar no céu? Vocês já viram o servo mandar na obra? O servo não manda nada, o servo faz o que o Senhor manda. É por isso que nós somos coletivos. É por isso que nós estamos aqui essa noite, para sair daqui com essa semente no nosso coração e espalhar essa boa nova. E qual é a boa nova? Arrependam-se, porque o rei quer voltar. Ou vocês querem que o rei demore mais um pouquinho? Não, fica aí mais um pouquinho, quero casar, quero ter filhos, eu quero uma casa, eu quero um carro, quero conhecer a Disneylândia. Fica aí, Jesus, não desce. Vamos sondar o nosso coração, irmãos. Todos nós temos o Espírito Santo, não temos? Por que a gente não se humilha? Por que a gente não se sujeita? Por que a gente não se cobre de afrontas? Ah, mas não é bem assim. É claro que não é. Satanás disse a mesma coisa. Como assim? Não. E ainda levou 1/3 com a rebelião dele. Sabe como é que Satanás conseguiu convencer 1/3 dos anjos a se rebelar contra o Criador deles? Muita saliva. Ele é o pai da mentira. Quando ele profere mentiras, ele fala daquilo que é próprio dele, porque ele é mentiroso. Ele é tão mentiroso que ele acha que vai vencer. E muitas vezes nós estamos indo pelo caminho dele e não percebemos. Por quê? Porque se disfarça em anjo de luz. Mas como é que eu sei que é Cristo e quando é que eu sei que é o falso? Tem cruz? Eu estou sendo humilhado, estou sendo pisado, eu estou reagindo ou eu estou suportando? Com amor, com misericórdia, com paz. Sabe uma coisa tremenda que o Senhor me ensinou? Hoje eu falava com o irmão até, né? Ah, vai ter chicote à noite. Não. Vai ser palavra de vida. Porque os irmãos já estão com as costas ardendo de tanto chicote que tomaram no Egito. Chega de chicote, a gente não precisa mais de chicote. É tão triste. E eu vejo, eu estou lá em Bento e o Senhor me mostra as coisas. As pessoas pegam esse microfone sem temor, sem reverência, sem consagração e olham para um povo que é filho do rei. Quando eu estou aqui, eu sou servo. Quando eu estou aí, eu sou filho. Você sabia que é assim que a gente deveria ver as coisas? Então aqui eu sou menor. Eu não posso simplesmente pegar aqui a palavra e sair dos irmãos. Porque eu vou prestar conta de cada vírgula que essa boca falou. Cada vírgula. Isso é temor. É por isso que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar,
tardio para se irar, porque a nossa ira não produz justiça. Ela é animal, terrena e demoníaca. Porque ela não vem com o amor. Se vocês lerem ali no final de João 3, que a gente estava lendo, o Senhor Jesus diz para Nicodemos: olha o que você está afirmando. É tão bom quando a gente começa a compreender que nós não estamos aqui para enfeite, irmãos, mas nós estamos aqui por um propósito. A palavra é clara quando diz que o Pai, Ele corrige com amor todo filho que vem a Ele. E a correção não é para o nosso dano, mas é para a nossa maturidade. Quantos tombos aquela criança caiu depois que tirou as rodinhas da bicicleta? Quantos tombos o neném caiu antes de começar a caminhar, quando começou a aprender a caminhar? Vocês já refletiram nisso? Irmãos, se eu fosse olhar para os tombos que eu caí no esporte que eu pratico, eu já teria desistido. E eu digo mais, eu vi ao vivo, em treino, pessoas virem a óbito. Me dói lembrar. Era uma pessoa que eu amava muito. Mas, quem sou eu para discutir com Deus? A palavra diz que nem um fio da minha cabeça cai sem consentimento dele. Ai, Deus foi injusto. Opa, olha a serpente. Olha o frutinho. Ai, mas não era para ser assim. Peraí, eu sou o Criador agora? É eu que decido se era para ser assim ou assado. Só Deus sabe os propósitos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se eu estou sofrendo hoje, é porque o Senhor quer trabalhar algo em mim. Se eu estou na bênção hoje, é porque o Senhor quer que eu multiplique. Sabe como é que tu perde um irmão na fé? Não é com ofensa. Pede dinheiro emprestado. Ou empresta dinheiro para ele. Você vai ver quem é o teu Deus. E a palavra diz que eu tenho que entregar sem pensar na recompensa. Falávamos no grupo familiar de quinta-feira que se eu tivesse duas pessoas a quem eu ofertasse, ajudasse, digamos assim, materialmente, uma delas nunca me paga. Sempre me pede dinheiro emprestado, mas nunca me paga. E a outra sempre me pagou em dinheiro. Se eu tivesse pouco dinheiro e as duas me pedissem ajuda, qual que eu ajudaria? Isso não é amor, isso é lascívia. Porque dentro de mim já existe um conceito de bem e mal, onde que esse merece mais que aquele. Então aquele ali tem que queimar no fogo, então. Sendo que talvez aquele ali não consiga me pagar porque não tem uma estrutura emocional. Talvez não teve uma educação, talvez tenha crescido, como a gente brinca, sem instrução. Né? Diziam que eu, Francis, nasci de chocadeira, porque eu não tive pai nem mãe. Quem conhece a minha história sabe. A Jaqueline aqui me conhece há uns 9.000 anos, né, Jaqueline? E eu sou 5 anos de idade. Tá aí. Eu era uma benção quando eu era novo. Uma né? benção. Quando o Senhor transforma. Ai, pobrezinho, é um homem sofrido. Para, irmãos. E a gente quer enganar. Se Deus não tivesse feito dessa forma, eu não estava aqui conversando com vocês em amor. Ah, mas eu podia ser um médico, um advogado, e o que adianta? Minha alma ia para onde? Do que adianta ganhar o mundo e perder a alma? Já pensaram nisso? Se vocês tivessem a oportunidade, 200 milhões de dólares, amanhã na conta, só tem uma coisa, uma cláusula no contrato. Esse dinheiro só vai ser depositado na tua conta se tu não puder mais acordar amanhã. Quem aceita? Ninguém, né? Então a nossa vida vale mais que 200 milhões de dólares. Vocês já pensaram nisso? E todas as noites a gente dorme, e todos os dias a gente acorda, e todos os dias que a gente acorda, quem dá graças a Deus por mais um dia, mais uma oportunidade de mudança, de amadurecimento? Senhor, graças eu te dou. Pode estar faltando a manteiga no pão. O pão não falta. Eu sei por experiência. Eu já praticamente fui morador de rua. O pão não falta. Surgia do nada. Mas o Senhor não deixa faltar. Pode não ser aquele pão lindo. De repente um bolorzinho do lado, mas tira a casquinha, me deu. Ai, que nojo, o pão com bolor eu não como. Tá bom. Pão com orégano, né? É, o orégano. Bem peludinho aquele orégano, né? Misericórdia. Irmãos, a gente tem que tomar consciência disso. Eu não vou falar a passagem. João 3. Vamos encerrar com essa passagem aqui. João capítulo 3. Eu creio que eu já tomei tempo demais dos irmãos, eu quero outros louvores. No final de toda a conversa, quando Jesus disse: Nicodemos, resete de fábrica, apaga, deleta tudo que tu sabe, zera o HD, formata e reinstala o Windows. Vai dar musiquinha.
Aí tu volta, Nicodemos, porque do jeito que tu tá, não tem mais espaço. Porque tu já está cheio de vírus. Por isso que o Senhor Jesus ele confrontava fariseus, saduceus, zelotes, agnósticos, samaritanos. Só que, quais eram os que aceitavam mais ao Senhor? E eu resumo para vocês de uma forma bem simples. Se tu pregar o Evangelho para uma pessoa que sabe que é toda tortinha, toda errada, ela vai te ouvir. Pode não se converter, mas ela vai te ouvir. Agora prega o Evangelho para quem se acha bom e justo, que é o outro lado do fruto. Para você ver. Eu não preciso de Jesus, eu sou bom. Vocês já ouviram isso? Eu já. Não foi uma nem duas. E assim muitas vezes nós estamos dentro da igreja. Eu não pude deixar de ver a ministração do culto de quarta-feira, tanto um lado quanto o outro lado, e me doeu muito ao coração ao mesmo tempo que eu fui instruído. Mas o que diz a Escritura? Guarda o que é bom. O resto Deus vai julgar. Eu sou servo, lembra? Eu sou servo. Eu não sou louco de ser juiz. Porque com a medida com que medires, sereis medidos. Agora, eu posso julgar a obra, para ver se a madeira fria não para. Então eu não vou andar ao lado de pessoas que estão deliberadamente, impiamente, porque uma coisa é pecado por ignorância. Eu sou fraco, logo eu peco. Eu vi um exemplo bem prático de fraqueza. Pornografia. Hoje em dia está aí, a internet está aí, e a juventude está se matando. Uma vez me perguntaram como é que eu faço para me livrar da pornografia. E não pensem que eu também não vivi essa fase quando fui jovem. Também. Aí eu disse para a pessoa o seguinte: você está servindo a quem você ama mais. E quando essa pessoa ouviu isso, ela chorou. E ela disse que nunca mais tocou em pornografia. Porque ela entendeu que todas as vezes que ela ia para aquilo, era mais um pouquinho do sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado naquela cruz há 2000 anos atrás, por causa daquela pessoa. E Jesus não pediu nada em troca, mas Ele te amou. Ele amou a cada um de nós que estamos aqui. Se vocês pararem para pensar aonde nós estávamos e aonde nós estamos hoje, o Senhor fez muitos milagres nas nossas vidas, é ou não é? Pois é. Então, de todas as orações que nós fizemos, quantas o Senhor já não cumpriu? Até as mais débeis e fúteis, correto? Agora, de todas as promessas que nós fizemos para o Senhor, quantas nós cumprimos? Quem está sendo infiel na relação? Quem está sendo adúltero na relação? Aí eu pergunto, até quando? Até Ele voltar? As portas fecharem e nós começar? Abre, Senhor! Abre, eu vou comprar azeite! Espera mais um pouquinho! Gente, não é para mim que você deve satisfação. Eu sou só um caco de barro, que junto com vocês me torna o corpo de Cristo. Sozinho eu não sou nada. Agora, quando nós entendemos a palavra, e nós não damos uma de fariseu, mas nós permitimos que essa palavra entre no nosso coração e nos transforme, e nós vamos para o secreto em oração dizendo: Senhor Jesus Cristo, transforma minha vida. Não permita mais que eu viva nesses princípios de religião que me impedem de tocar o teu todo. Me ensina, mesmo que eu tenha que passar pelo que já passou. Essa oração, irmãos, façam com sabedoria. Os sábios entenderam. Mesmo que eu passe pelo que já passou, Senhor, mas que eu consiga te ver com os meus olhos, te ouvir com os meus ouvidos e sentir o calor do teu Espírito Santo na minha vida diariamente. E eu digo para os irmãos sem medo de errar aqui: nossa, eu prefiro morrer agora, aqui, nesse exato momento, do que viver uma vida enganado, chegar no dia e Jesus olhar para mim e dizer assim: eu não te conheço. Já pararam para pensar nisso? Satanás não se preocupa com que você vai na igreja, se você ora, se você lê Bíblia, se você louva, se você faz obras, se você ajuda os pobres, se você tira o pão da tua boca para ajudar o necessitado. Satanás só se preocupa com uma coisa: você está fazendo isso porque o Senhor Jesus está te dando a direção, ou você está fazendo isso porque você quer o aplauso? Porque ser humilde é uma coisa, mas sentir-se humilde é a mais poderosa forma de soberba que Satanás colocou no coração do Senhor.
Estão entendendo a diferença? João 3, versículo 16. Vamos ler? Olha o que Jesus diz para Nicodemos. Porque Deus amou tanto o mundo, que Ele deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Nós somos ou não o corpo de Cristo? Sim. Nós somos ou não somos servos do nosso Mestre Jesus? A palavra diz que o discípulo não pode ser maior do que o Mestre, mas ele tem que ser pelo menos menor ou igual, correto? Correto. Se Deus enviou seu Filho para salvar, da onde que me passou pela cabeça que eu tenho direito de julgar e condenar alguém? Aqui. Senhor, eu estou servindo. Essa é a reflexão que eu quero deixar nesse sábado à noite para os irmãos, e que a gente pare de ser divisivos nas obras, na igreja, nas congregações, que a gente pare de seguir homens e de querer adorar a homens e de querer a aprovação humana, como Paulo disse, o evangelho que eu prego não recebi de homem, eu não fui atrás de Pedro, Tiago e João, eu recebi mediante de revelação de Cristo. Eles são meus irmãos e quando eles precisaram de mim, eu fui lá e levei as ofertas para Jerusalém para eles não passarem fome. Mas quando Pedro começou a querer pregar religião para os gentios, eu resisti-lhe face a face e disse, como sendo tu judeu, vive como um gentio e agora quer pregar circuncisão para gentio? Pedro se amargurou. Pedro olhou para Paulo e disse, mas quem é tu para falar assim comigo? Tu era fariseu que matava crente? Pedro não disse isso, Pedro se arrependeu. E era o cara da igreja. Agora vai e prega para a tua liderança. Irmão, eu creio que está saindo da linha do Espírito Santo. Deu. Tu nunca mais pega o microfone. Aí eu pergunto, que fruto tem sido apresentado dos raminhos da videira? É isso que eu quero que vocês vejam. Porque se Deus não levantar os Jeremias da última igreja, as pedras vão profetizar. E eu quero fazer parte das bodas do Cordeiro e da Nova Jerusalém. Eu quero fazer parte do governo milenar, sentar em tronos. Eu quero deixar um pequeno vislumbre para os irmãos. Quando alguém te humilha, quando alguém te pisa, quando alguém te maltrata, mesmo tu tentando ser o melhor do teu eu, não importa se você está ou não está na realidade, mas quando você dá o seu melhor e recebe a ofensa e a afronta em troca, e mesmo assim você perdoa, lembre-se, quando Cristo vier, você for arrebatado, e você voltar com Cristo para julgar a terra, você vai estar sentado num trono, o Senhor Jesus Cristo no centro, e Deus vai começar a chamar as almas daqueles que não creram. E aí, lembra essa pessoa que eu estou falando para você? Pensa em alguém que te machucou muito. Se essa pessoa não se converter, não se arrepender, ela vai estar diante do Senhor Jesus. O Senhor Jesus vai dizer, fulano, conhece essa alma? Sim, Senhor, conheço. O que nós fazemos com ela? Já pensaram nisso? Esse é terceiro sermos. Visão celestial. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Mas quem são aqueles que o amam? Quem tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama. E o mandamento do Senhor é João 13:34. Quem achar pode ler, por gentileza. Bem alto para nós. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Resumo do resumo. Para sermos reconhecidos como discípulos de Jesus, só precisa disso. Dar a vida pelos irmãos. Deus abençoe. Amém.